Eu te prometi que eu ia te ensinar a gabaritar todas as competências, todas, isso mesmo, gabaritar, pra tirar 1000 na redação do Enem. Não te prometi? Pois é, gente, mas o primeiro passo pra tirar 1000 é não zerar a redação, não é mesmo? E eu sei que você pode estar pensando assim, Alana, mas é ridículo. Eu sei muito bem o que zera a redação e o que não zera. Vamos ver se você sabe mesmo? No vídeo de hoje eu vou te desafiar. Sim, eu tenho um desafio pra você, a gente vai fazer um game aqui. Esse é o primeiro vídeo da nossa série de competências. No próximo vídeo eu vou falar sobre a competência 1, te ensinando tintim por tintim como você vai fazer pra gabaritar essa competência. Mas o que eu quero de você hoje é que você fique aqui e jogue comigo. E é o seguinte, eu vou apresentar algumas situações pra você e você vai ter que responder se isso zera ou não zera a redação. Então você vai me dizer se aquela situação é um mito ou é uma verdade. E aí, a partir daí, vamos ver se você vai cair nas pegadinhas aí sobre zerar ou não zerar a redação do Enem. E se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a professora Alana, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Toda vez eu faço sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube de um jeito diferente. Bom, primeira coisa, né, é conhecer as regras do jogo, afinal vocês têm o direito de se preparar. Onde que a gente encontra as informações sobre o que zera e o que não zera a sua redação? Vocês têm essas informações no edital, vocês têm essas informações na cartilha do participante e, inclusive, na sua própria prova. Vou chamar, então, o meu quadrinho pra gente dar uma olhada no que zera a sua redação. Vamos ler, então, o que eles vão falar pra gente sobre o que zera a redação. A redação receberá nota 0 se apresentar uma das características a seguir: fuga total ao tema, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, extensão de até 7 linhas, apenas cópia integral de textos motivadores e ou propostas de redação e ou de textos motivadores apresentados no caderno de questões, impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, tais como números ou sinais gráficos fora do texto. Eu sei que você deve estar pensando, né, Alana, quem vai desenhar? Acredite, a gente já teve isso aqui. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto, apelido ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante, texto integralmente em língua estrangeira e, por último, mas não menos importante, folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Tá preparado agora pro game? Vamos lá, então. Primeira situação. Atenção a essa pergunta. É mito ou verdade que o avaliador dá nota 0 para quem escreve com menos de 7 linhas ou entrega em branco? Pausa e pensa. Eu sei que você tá pensando, Alana, muito fácil, é claro que é verdade. Você sabia que você está muito enganado? Como assim, Alana? Você acabou de falar pra mim. Não foi isso que eu falei, não. Na verdade, qual é a pegadinha aí dessa questão, né? Não é o avaliador que vai te dar 0. O que acontece? Eles têm como se fosse um app que os corretores vão usar para corrigir as suas redações. E essas redações que têm menos de 7 linhas ou que estão em branco, elas já são identificadas por esse app. Entre aspas, assim, porque nem sempre o app vai funcionar direito. Às vezes ele vai bugar. O que isso quer dizer? Quando o app identifica essas redações, ele nem vai mandar essas redações para o seu corretor. Então não é o corretor que vai te dar 0. Na verdade, essa redação nem chega até o corretor. E se chegar, ainda assim ele não dá 0. Ele vai devolvê-la para o sistema. Mas ele não vai avaliar como 0. Fiz pegadinha com vocês. Uma coisa interessante também da gente falar sobre essa questão é o título, né? Vocês sabem que a prova do Enem não exige título. Não faça título. Gente, não faz. Ah, mas eles não vão tirar ponto. Não faz. Pra que você vai perder tempo com isso? E mais, você pode fazer um título muito ruim que vai prejudicar a sua redação. Não porque ele vai avaliar negativamente, mas porque o seu corretor já vai olhar pra sua redação pensando, Mas um fator interessante sobre o título é que, caso você esqueça e coloque um título ali na redação do Enem, ele não é considerado para fins avaliativos, mas ele conta como linha. Então, se você tiver que participar ali da contagem das 7 linhas, o título entra sim. E aí, vamos supor que você fez o título, porque você não assistiu esse vídeo da Alana. E aí a gente tem a segunda situação. É mito ou verdade que, ainda que seja um tipo de desenho, quando você faz aquela nuvenzinha ou aquele risquinho ali ao redor do título, isso não anula a sua redação? A resposta é verdade. Ué, Alana, mas você não falou que desenho vai anular minha redação? Não, na verdade, o que vai fazer com que você tire 0 é que esses desenhos sejam sem sentido. Eu desenhei uma florzinha, brother, isso não tem sentido nenhum pro seu texto. Isso porque eles podem entender que você tá tentando sinalizar alguma redação pra um corretor. Então, tipo assim, Alana, pô, você é minha amiga, hein? Quando você estiver corrigindo a redação do Enem, eu deixei uma florzinha lá e você vai saber que é a minha redação. Então, por isso, eles vão desconsiderar. Quando a gente tem ao redor do título, apesar de ser desnecessário, você não vai fazer isso. Mas se por um acaso alguém faz, eles entendem que você fez aquilo pra dar um destaque ao título. Eles não zeram, mas lembre-se de que aquilo é desconsiderado. E aí, ó, já vou aliviar seu coraçãozinho com uma dúvida que os alunos sempre têm. E quantos desesperados eu já atendi
por causa disso. Alana, fui marcar o meu cartão de respostas e a tinta da caneta transferiu pra minha redação. Ferrou, eles vão considerar como desenho, vai ser anulada. Calma, bebê, calma, não vai. Eles entendem que provavelmente aquilo ali é a sombra do seu cartão de respostas. Então não vai anular, mas tome cuidado. Tudo que a gente puder evitar, a gente evita. Tá acertando? Depois eu vou querer saber aqui nos comentários qual foi sua pontuação no game, hein? Em 2013, lá, a gente teve uma situação muito inusitada. Um estudante que do nada parou de escrever a redação e botou assim: agora eu vou começar a falar uma receita de miojo. E aí escreveu sobre essa receita de miojo. Se fosse hoje, aos moldes do Enem de hoje, essa redação teria uma nota muito baixa, mas ela não seria anulada. Você acha que isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito, ela seria anulada sim, por ser uma parte desconectada do seu texto. Pronto pra próxima? Vamos lá. Eu sou muito esperto. Eu fiz um desenho ali pra Alana identificar minha redação na hora de corrigir e me dar nota máxima. Porém, eu fui espertão. O que eu fiz? Fiz fora das margens pra não comprometer meu texto. E aí, minha redação foi anulada. Mito ou verdade? Aham, pegadinha também. É mito. O que, Alana? Você acabou de falar o contrário. É mito, galera, e eu vou dizer por quê. Apesar de parecer verdade, o que faria com que essa redação não fosse anulada é o fato desse sinal estar fora das margens. Isso porque o seu corretor nem vai ler. Ele já recebe a redação que tá dentro das margens. Mas, gente, pelo amor de Deus, não ficar brincando com a sorte, não. Não faz nada fora das margens, nada. Inclusive, já vou dar uma dica pra vocês, tá? Quando vocês tentam escrever ali, puxam a perninha pra fora da linha e ultrapassa só um pouquinho as margens, isso prejudica o seu texto sim. Então, vendo que tem umas pegadinhas aí nesse jogo, né? É legal porque às vezes os alunos ficam preocupados, né? Tipo, ela não risquei ali fora das margens sem querer na hora que eu tava fazendo meu rascunho. Preparado pra próxima situação? Minha letra é muito difícil de ler. Muito difícil. Aí o corretor não conseguiu ler, ele anulou por letra ilegível. Essa situação, ela é uma... Por que as pessoas passam com a moto assim na minha rua? Essa situação é uma possibilidade real ou é um mito? É um mito, gente. Letra difícil não é ilegível. Basicamente, ela pode ser difícil, mas se o seu corretor consegue ler, não vai anular. O que de fato anula em relação à sua letra? Quando você não identifica a configuração de letras, então eu coloco lá P, C, T, A, B, O. Isso não forma uma palavra e aí, obviamente, isso vai anular. Isso é real, gente, isso acontece. Ao mesmo tempo, a gente tem aqueles casos em que nem dá pra identificar que letra é aquela. Não é uma letrinha ou duas, tipo um O que parece um A. A gente tem que tomar cuidado com isso, mas não é disso que eu tô falando de anular, não. É quando eu não sei que letra é aquela, não é um sinal assim... Copiar trecho da prova. Então, ó, você não pegou ali nada dos textos motivadores, mas você viu uma questão de história que ia cair super bem no seu desenvolvimento, e aí você copiou o texto e colocou na sua prova. Por não estar nos textos motivadores, isso não anula a sua redação. É mito ou é verdade? É mito. Copiar um trecho da prova anula sim a sua redação. Inclusive, o INEP vai recomendar que toda vez que os corretores forem sentar para corrigir o seu texto, que eles leiam os textos para eles terem sempre fresquinho na mente e terem uma noção de se você está copiando ou não. Então, ó, não copie. Lembrando, óbvio, que parafrasear, ou seja, falar com outras palavras, não é considerado cópia, mas gente, fazer uma paráfrase direito. Mudar só o tempo verbal, passar do masculino pro feminino, isso não funciona. É cópia sim. Bom, estamos chegando ao fim do nosso jogo, vamos para as últimas perguntas. Lá na redação do ano passado, o tema falava sobre os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. E aí eu falei só sobre doenças mentais, eu não falei sobre os estigmas. Ou seja, isso configura fuga ao tema, minha redação vai ser anulada. Mito ou verdade? Mito, gente, claro que é mito. Isso vai configurar tangenciamento, quer dizer que você fugiu ali um pouquinho do tema, mas não vai anular a sua redação, óbvio que não. Quando que eu teria minha redação de fato anulada? Quando, por exemplo, isso acontece, gente, acontece muito, tá? Os alunos, eles confundem aquela frase que você tem que copiar com o tema da redação. Gente, não vamos esquecer que o Brasil é um país grandão, bem grandão mesmo, e que nem todo mundo faz um cursinho ou tem noção do Enem. Muitas pessoas estão há anos fora da escola, e aí muita gente não sabe mesmo e confunde. Última pergunta, tá preparado? Escrevi minha redação em primeira pessoa do singular. E aí eles consideraram um relato pessoal e aí zeraram minha redação. Mito ou verdade? É mito, gente, é mito. Relato pessoal é relato pessoal. Texto dissertativo argumentativo em primeira pessoa é texto dissertativo argumentativo em primeira pessoa. Então, é um mito. E aí, me conta aqui nos comentários quanto você fez de pontuação. Quero saber se você foi bem, quero saber se você gabaritou. No mais, gente, o mais importante não é nem que você foque nesses critérios, mas é que você entenda, principalmente, que algumas coisas aqui
que podem parecer absurdas pra você, se elas estão aqui, é porque elas existem. E é muito triste a gente ver o quanto as pessoas, às vezes, colocam coisas que até doem o coração mesmo. Tem uma redação de uma pessoa que eu vi recentemente, que ela falou assim, olha, eu não sei escrever nada sobre isso, então eu vou falar de Deus. E ela falou de Deus na redação. E não é pra rir, não. Se você tá rindo na sua casa, não é pra rir. É pra gente refletir sobre essa sociedade, é pra gente olhar pra dentro. E eu sei que isso não é culpa nossa, mas é também responsabilidade nossa. Por que a gente não tá atuando diretamente com essas pessoas? O que a gente tá fazendo pra contribuir pra que essa realidade não se repita? E não tem um jeito certo, tipo, cria um canal no YouTube, vai pra rua divulgar aula particular. Não, cara, o que você tem que fazer é olhar pra si. Refletir sobre seus defeitos, qualidades, o que você é bom, no que você pode contribuir pra sociedade. Confia no seu poder de construir coisas maravilhosas, de ajudar as pessoas. Confia nesse poder que tá aqui dentro de você. É um poder que ninguém vai te dizer, ninguém vai dizer pra você. Seja essa pessoa. Entenda que você é peça fundamental e tenha plena capacidade de ajudar a resolver todo e qualquer problema, inclusive problemas relacionados ao Enem. Gente, vamos democratizar o acesso à educação, o acesso aos processos seletivos de vestibular, o acesso à informação. Vamos usar a humildade de saber que talvez a gente nunca tenha feito nada para contribuir, mas que tá na hora da gente mudar. A gente só vence barreiras, a gente só vence as injustiças sociais quando a gente coloca a mão na massa. E é claro que esse vídeo foi em tom de brincadeira, mas esse é um convite que eu vou fazer para você. Saia desse vídeo pensando em como que eu posso contribuir, como que eu posso ajudar aquelas pessoas que talvez não estejam assistindo esse vídeo. Juntinho com você, eu tenho certeza que a gente consegue. Obrigada por ter assistido até aqui. E não esquece de me dizer... meu WhatsApp! Obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de me dizer quanto você acertou aí no nosso game. Beijo pra vocês. Tchau! Bam, 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 bam. Não tá muito bom isso aqui, não. É esse material aqui? Eu não sei se eu abri o certo.